Muito boa noite, está começando mais um TV o Esporte. Primeiro eu quero desejar boa noite às nossas comentaristas, Letícia e Aline, mais uma vez, juntas. Boa noite, Ju, Eline, pessoal aí de casa. Espero que todo mundo tenha tido uma Páscoa maravilhosa, né? O feriadão acabou e estamos aqui para mais um TV o Esporte. Boa noite, meninas. Boa noite, você de casa. Mais uma segunda-feira aqui, né? Exatamente. E no TV o Esporte de hoje vamos receber no nosso estúdio a jogadora de futebol Beatriz Melo, do Cruzeiro de Macaíba. E veja também, faltando menos de 3 meses para o Mundial de 2018, os apaixonados por futebol mantêm a tradição de completar álbuns de figurinhas. A Champions League está nas quartas de finais e os duelos já estão definidos. O TV o Esporte está no ar. Mais uma reviravolta na categoria dos leves do UFC. A disputa entre Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov pelo título que pertencia a Conor McGregor agora vai ficar entre o russo e o atual campeão dos penas, Max Holloway. Isso porque neste domingo, Ferguson anunciou que sofreu uma lesão, o que obrigou o UFC a tirá-lo do card do próximo dia 7. Mais uma vez, 4 vezes, nós podemos dizer 4 vezes e essa luta não sai, né? O Khabib, ele é um lutador muito bom, é invicto no UFC e ele sempre está aí para chegar ao cinturão e não consegue, porque ou ele se lesiona ou o adversário dele acaba também sofrendo alguma lesão. Nesse caso, era uma luta muito esperada porque, como eu falei, 4 vezes e esse título dos leves era o do McGregor e ele estava sem dono, né? O Tony Ferguson lutou em 2016, conquistou o título interino e agora seria o título linear. O McGregor, como a gente já falou algumas semanas atrás, a gente não sabe ainda se ele vai voltar a lutar em MMA de novo. Há a especulação de que o Floyd Mayweather, o lutador de boxe, que lutou com o McGregor o ano passado, vai lutar em MMA. Caso isso aconteça, o McGregor vai preferir esperar para esse combate, né? Porque, obviamente, ele vai ganhar muito mais dinheiro lutando com o Floyd Mayweather. E essa categoria está um pouco confusa, né? Porque caso o Max Holloway, que é atual campeão dos penas, ganhar o cinturão também dos leves, ele vai ter que decidir em qual categoria ele vai querer ficar. O que aconteceu também com o McGregor, quando ele tinha o cinturão dos penas e venceu o Eddie Alvarez e conquistou o dos leves. Então acaba que não vai solucionar nada, né? Acaba que vai complicar um pouco. Se o Holloway ganhar. Caso o russo vença, que eu acho que há essa possibilidade, porque o russo ele é muito bom. Os russos, assim como em várias áreas, né, na moda, também as modelos russas são conhecidas, as jogadoras também, eles são uma das potências do MMA. Os americanos, tem os brasileiros e os russos. E os russos, eles são muito, muito bons na trocação. E eu acho que ele tem essa vantagem, tanto pelo porte físico, tanto pela técnica, que ele é muito superior ao Max Holloway, né? E eu acho que há chances dele vencer. Caso ele vença, também tem a possibilidade do Conor McGregor voltar para o UFC, porque sabe que ele é provocador, ele pode querer tirar a invencibilidade do Khabib e ver se volta com o cinturão. Mas, né, são cenas para os próximos capítulos. Vamos esperar. Eu ia falar isso, então a gente vai aguardar, né, ver quais são as decisões. Só mais uma coisinha que eu acho que é interessante falar, porque a gente não falou ainda sobre o MMA feminino, né, e é importante. Com certeza. Nesse mesmo evento, né, que no próximo sábado, vai ter a revanche entre Rose Namajunas e a Johanna Jędrzejczyk. Complicado. A polonesa, que era campeã do peso palha, e ela era invicta também, e perdeu para a Rose Namajunas, e vai ter essa luta que também é muito esperada, porque as duas são muito boas, e a última luta foi muito boa. Então, acho que é bom acompanhar. Eu ia dizer isso, sábado, então, vai ser ótimo o UFC. Vai ser animado. Todo mundo acompanhando. E faltam menos de 3 meses para a Copa do Mundo da Rússia. Os amantes do maior evento de futebol do mundo já estão na busca de completar os seus álbuns de figurinhas. É o que nós vamos ver agora na matéria. O juiz deu o sinal. O jogo para completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2018 começou. As pessoas já estão até se reunindo nas bancas para trocar os adesivos. Vale trocar para filho, neto e até mesmo para a coleção pessoal. Comecei há pouco tempo, há 2 semanas atrás, mas já estou comprando bastante, estou tentando terminar.
Brinco com meus amigos lá na escola, trocando e batendo barro. A gente sempre tem aquele espírito de criança dentro da gente, né? E futebol nunca não tem idade para isso. Eu gosto muito nesse período, eu compro e ajudo a todos eles. Joanilson é dono de uma banca focada em vender álbuns de figurinhas e um colecionador nato. Ele faz parte até de um clube de gente que junta vários tipos de álbuns. Colecionar vem de criança, certo? Agora se intensificou mais de 2006 para cá. Porque quando eu era pequeno, eram muitos irmãos na casa, então era um álbum para todo mundo. Aí já que eu trabalho no segmento de revistaria, a partir de 2006, com esse álbum aqui da Copa, aí eu comecei a brincadeira. Joanilson é dono de uma banca focada em vender álbuns de figurinhas e colecionador nato. É até integrante de um clube de colecionadores. Nessa época de Copa, né, porque já que a Copa envolve mesmo o colecionismo, então sempre tem gente trocando figurinha aqui. Ainda mais que sou eu quem estou aqui direto, então toda hora tem gente trocando figurinha. Bacana, e todo mundo aí colecionando seu álbum de figurinha. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou Natal como sede da etapa regional e nacional dos Jogos Escolares da Juventude. Entre os dias de 12 e 16 de setembro, a cidade receberá cerca de 1.800 atletas dos 9 estados do Nordeste. Já no mês de novembro, o Natal receberá cerca de 8.000 atletas de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. E a gente vai ficar esperando aí setembro e novembro, que tem muita coisa boa dos Jogos Escolares. Agora vamos saber o que aconteceu de mais interessante no mundo dos esportes? Conta pra gente, Paulina! O Miami Open chegou ao fim com muitas surpresas. O americano John Isner bateu o alemão Zverev e conquistou a taça do Masters 1000 de Miami. Esse é o primeiro título de Masters 1000 do atleta de 32 anos, que venceu de virada, com parciais de 6-7-4, 6-4 e 6-4. A festa foi mesmo americana, já que Sloane Stevens ficou com o título na chave de simples feminina, após vitória contra Jelena Ostapenko, com parciais de 7-6, 7-5 e 6-1. E os irmãos Bob, Mark e Brian levaram o peito nas duplas masculinas. Falando agora em basquete universitário, Vila Nova e Michigan vão se enfrentar ainda na noite de hoje na final da competição. As duas equipes venceram suas respectivas partidas na semifinal no sábado. Vila Nova venceu o Kansas por 95-79 e o Michigan superou o Loyola Chicago por 69-57. No feminino, o duelo foi entre Mississippi State e Notre Dame. A partida aconteceu ontem à noite e quem levou o título nacional do basquete universitário foram as meninas do Notre Dame por 61-58. O Grand Prix de Judô da Geórgia chegou ao fim e o Brasil voltou com medalhas. No primeiro dia de disputas do torneio, a medalha de ouro escapou por poucos das mãos de Daniel Carguinin. Na final da categoria até 66 quilos, o brasileiro foi derrotado no Golden Score e acabou ficando com a prata. No feminino, o destaque do Brasil foi Sara Menezes. Após cair para a repescagem, a campeã olímpica de Londres 2012 se recuperou e garantiu o bronze. Já no último dia da competição, Rafael Macedo conquistou a medalha de ouro na categoria até 90 quilos. E uma brasileira está eternizada na história da natação em águas abertas. A medalhista olímpica Poliana Okimoto, que se aposentou das piscinas no fim do ano passado, foi homenageada no último sábado em Londres, pela entidade responsável pelo Hall da Fama das Águas Abertas. Com isso, a ex-nadadora se torna a primeira mulher brasileira a entrar para o Hall da Fama das maratonas aquáticas. Na última quinta-feira foi dada a largada para a temporada de beisebol americana. Pela primeira vez desde 1968, a MLB começou com todas as equipes em campo no mesmo dia. Essa temporada teve início mais cedo que o normal e o mercado não foi um dos mais agitados. E essas foram as notícias do último final de semana. Agora é com vocês, meninas! Obrigada, Paulina. E falando em beisebol, 30 jogos em um dia só, como escolhe para assistir? Pois é, quase não escolhe, né? Você fica tentando ver tudo ao mesmo tempo. Mas, de acordo com as movimentações do mercado, eu estava muito interessada no jogo entre o New York Yankees e o Toronto Blue Jays, porque o atual MVP da Liga Nacional, Giancarlo Stanton, ele saiu do Miami Marlins para o Yankees nessa temporada. Então, queria muito ver como é que seria a estreia dele, né, com o uniforme do Yankees. E não deixou a desejar. Logo no segundo pitch, né, o segundo arremesso, ele é um rebatedor,
ele conseguiu um home run, que para quem não sabe o que é, quando aquele cara joga a bola para fora do estádio, e o arremesso dele, né, que ele rebateu, foi a 188 km por hora, para você ver como é que são as velocidades aí do beisebol. Não deixou a desejar, ainda conseguiu outro home run e o time acabou vencendo por 6-1. Outro destaque foi o Shohei Ohtani, que é um arremessador, é aquele que fica lá no meio jogando as bolas para que rebatam, né? Mas ele é um arremessador bem interessante, porque ele também consegue ser um rebatedor, ele consegue desempenhar várias posições no beisebol, porque geralmente é um esporte onde o arremessador é praticamente a única posição fixa, ele só fica arremessando as bolas realmente. Ele é japonês, né? Japonês. Ele estava jogando na liga japonesa e agora transferiu para o LA Angels, que jogaram contra o Oakland A's nesse final de semana, venceram por 7-4, ele foi muito bem, ele conseguiu um arremesso assim, de 157 km por hora, ele jogou 6 entradas, innings, é mais ou menos como se fosse um tempo no beisebol, e conseguiu, só permitiu 3 corridas, ou seja, arremessou a bola, 3 bateram e conseguiram o home run pontuar, né? Mas é muito interessante porque aí a gente vê a divisão entre as ligas, porque quem não sabe, assim como na NFL, a MLB é dividida entre Liga Nacional e Liga Americana. E então o Ohtani está em uma e o Stanton está em outra. Vamos ver quem é que acaba chegando no World Series. É isso que eu ia perguntar. Tem algum favorito, Letícia? Olha, tem. O Houston Astros foram quem ganharam a World Series ano passado, né? E eles continuam um time muito forte porque eles conseguiram manter todos os jogadores que levaram eles ao título no ano anterior. Com a adição agora do Stanton no Yankees, é um time que pode chegar bem longe nas playoffs, mas ainda continuam com os nomes de sempre. Os Astros, que eu já mencionei, os Dodgers, os Diamondbacks, que é um time de Arizona bem novo, que está conseguindo destaque, e os Boston Red Sox. E aí tem muita coisa pela frente, só começando agora o beisebol, vamos acompanhar, né, Letícia? E para os fãs de Champions League, amanhã começam as quartas de finais da competição europeia. Sevilha e Bayern, além de Juventus e Real Madrid, competem nesta terça-feira pelos jogos de ida. E na quarta, City enfrenta o Liverpool e Barcelona joga contra a equipe da Roma. Acontecendo na quarta-feira, como eu falei, né? Então amanhã nós temos aí, ó, na tela, temos Sevilha, Bayern de Munique, Juventus e Real Madrid. O que esperar? Tem um remake aí da final do ano passado, né? Juventus e Real Madrid já promete ser um drama. A equipe italiana vem muito bem, né? Vem de uma vitória aí de 3-1 no campeonato italiano sobre o Milan. E o Real Madrid, na Liga Espanhola, não está tão bem assim. Então, com uma temporada bem abaixo do esperado. Apesar do Cristiano estar muito bem na competição. Ele é o artilheiro da Champions League, né? E nessa temporada ele já conseguiu 12 gols. Inclusive, foi nessa temporada... Só isso, né? Só 12 gols. Só, até agora, né? Mas virão, com certeza. E foi nessa edição que ele também conseguiu o gol de número 100 na Champions League, né? Então, a gente nunca pode subestimar um time com um cara desse, né? E no Sevilha e Bayern, o Bayern vem de atropelaram, assim, o maior rival, o Borussia Dortmund, por 6-0 no campeonato. Vem com moral aí? Isso, no campeonato alemão. E o Sevilha, que está em sexto na Liga Espanhola, né, não está tão bem assim, empatou por 2-2 com o Barça, né? Eles abriram 2-0, mas aí sofreram um empate ao longo do jogo. Sevilha tem aí um momento histórico. Aconteceu uma coisa com os ingleses, né? Que eles emplacaram 5 times e só restou 2 agora. É porque os ingleses na Champions League é aquele azar. Eles nunca se dão muito bem. Não fala muito, que você torce para um time inglês. Mas não tá nem na Champions esse ano, gente. Mas sim, vamos ter um clássico inglês, um clássico, né, aí para essa Champions. Liverpool e City. City que está a uma vitória de ser o campeão inglês, né, muito perto de conquistar o título. O Liverpool que está aí em terceiro, só 2 pontos a menos do segundo colocado, que é o Manchester United, com 66 pontos, o
Liverpool, no caso, e está aí muito forte para manter um lugar no top 4 e conseguir uma vaga na Champions League do ano que vem, né? Porque para a Premier League está bem complicado. Vai ser um jogo interessantíssimo, porque o Liverpool tem o Mohamed Salah, né, que é um jogador que entrou nessa temporada para a equipe, está fazendo diferença na Premier League, está marcando gol à torta e à direito. Então, com a força do Pep Guardiola, né, o time aí que está avassalador, ele já tem 84 pontos na Premier League, né? Isso a gente não pode também subestimar mais uma vez. Vai ser interessante esse jogo, com certeza. E quarta-feira? Quarta-feira, aí a gente tem alguns, assim, mais lights, eu diria, porque é Roma e Barcelona. O Barça está em primeiro na Liga Espanhola, né? Tá um time avassalador. O goleiro brasileiro, né? Goleiro brasileiro do Roma, o Alisson, o nosso titular, né? Será que ele segura o Messi? Paz. Eu acho difícil. Vamos ver. Já vai ser um teste para ele, né? Mas a Roma está eu acho que eles estão em terceiro lugar na Série A, sim, estão em terceiro lugar, sim, acabei de lembrar. E o Barça vem super embalado, né? Parece que não sentiram muita falta ali de Neymar, Paulinho veio, já conseguiu suprir essa necessidade, com o Titi também, eles estão com defesa muito mais bem colocada e é um time que tem muita chance aí de título. A gente também tem o Liverpool e City, a gente já comentou, né? Então foram os 4 aí dessas quartas. Só as apostas rápido, meninas. Olha, eu acho que Bayern, Real Madrid, eu vou contra a Juventus dessa vez, City e Barcelona. Então, eu prefiro não apostar, mas eu vi aqui um levantamento, né, uma pesquisa rápida do ESPN, que o Barcelona é o favorito, ele está com 25% das chances de levar a taça. E na sequência vem o Bayern de Munique com 20%. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já com a presença de Beatriz Melo, jogadora do Cruzeiro de Macaíba.